escandalizou nele, porque algumas pessoas tropeçam na nossa liberdade. Você já parou para pensar? Algumas pessoas tropeçam na nossa liberdade. Alguém toma lá um vinhozinho, o outro acha que é pecado tomar vinho, e aí ele se escandaliza, ele tropeça na liberdade daquele que entende que não tem problema nenhum. Então nós temos dois tipos de escândalo. O que Jesus veio falando é quando nós, propositalmente, queremos prejudicar o outro. Quando eu armo uma cilada para o outro, quando eu faço uma pegadinha para o outro tropeçar, se arrebentar. Então, aí Jesus disse que se eu faço isto com uma pessoa simples, com uma pessoa humilde, que ele chama no texto de um destes pequeninos irmãos meus. Ele disse, era melhor que esse sujeito se suicidasse. Na vossa Bíblia aí, está lá que ele amarrasse uma mó de moinho, né, uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse na água. Logo em seguida nós vimos também que Jesus fala de um batismo de fogo, ou seja, um tempero com fogo. Todos vão passar por um tempero de fogo. Ou o fogo do Espírito Santo, um tempero do bem, um tempero do amor, um tempero da luz de Deus, né? Ou vai passar pelo fogo do juízo, né? O tempero do aniquilamento, da destruição, certo? Então, Jesus falou isso. Nós temos que cuidar como nós vamos vivendo, precisamos cuidar com os nossos passos, porque todos, de uma forma ou de outra, serão salgados, temperados com fogo. Entenderam isso? Mais à frente, então, Jesus diz que não é para desprezar nenhuma pessoa humilde, nenhuma pessoa que está iniciando na sua fé, nenhuma pessoa, ele chama, não desprezeis os pequeninos, pois eles têm mensageiros de Deus que assistem sempre diante de Deus. Tem gente que ora, tem gente que implora, tem gente que clama, que roga, e tem seres espirituais, né? Mensageiros espirituais, que também intercedem, que também rogam, que também pedem a Deus pelos pequeninos, pelos que nasceram de novo, pelos iniciados, por aqueles que são humildes. Então Jesus ele diz, olha, vocês nunca desprezem os pequeninos, pois seus mensageiros estão sempre com o meu Pai. Observa uma coisa, irmãos, às vezes o desprezo é realizado para com pessoinhas que ainda não vivem com a gente, que não fazem parte da comunidade, que não estão juntos, mas que no dia a dia Deus está de olho neles e eles vão vir. Não necessariamente à casa dos amigos, mas vão se encontrar com Deus, vão estar com Deus. Então, olha o cuidado que nós devemos ter na lida com as pessoas. Em outras palavras, Jesus está dizendo que cada pessoinha que nós encontramos no caminho da vida tem uma grande importância para Deus. Tem uma grande importância para o Criador. O Criador ama cada criatura sua. E nós, como filhos do Criador, filhos do Altíssimo, nós precisamos imitar nosso Pai e ter cuidado com todos aqueles que o Criador
trouxe à existência. Essa é a palavra de Jesus, dentro do passo de número 61. Vamos ao passo de número 62. O passo de número 62 é a continuação. Infelizmente, quando você lê a Bíblia, ela foi dividida em capítulos e versículos, e as pessoas se prendem aos capítulos e versículos. Acontece que o texto original não tem capítulo nem versículo. Logo, as divisões e subdivisões que tem na Bíblia, às vezes nos confunde, porque parece que a sequência não é aquela. Veja só, quando Jesus termina de falar esse episódio de o sal não ser degenerado, de que todos vão ser salgados com fogo, quando ele termina, e aí nós entramos novamente em Mateus 18, 6 a 14, já está ali? Então eu não preciso repetir aqui, né? Mas para os que estão em casa, nós estamos falando de uma fusão dos evangelhos em Mateus 18, 6 a 14, unido, ligado, harmonizado com Marcos 9, 38, 50 e Lucas 9, 49 a 50. Na continuação, porque então agora ele continua os seus ensinos para os discípulos. Ele volta a contar uma outra história para ilustrar tudo que ele veio falando. E que história é essa? A história da ovelha desgarrada. Veja só, ele vai mostrar que muitas vezes os pequeninos não estão congregando conosco, porque por algum motivo ou por vários motivos, eles ficaram quietinhos, se afastaram do rebanho, eles ficaram em casa, eles ficaram lá no cantinho deles. E eles são tão humildes e tão simples que não são lembrados. Não são lembrados. Às vezes não é uma pessoinha que faz parte da comunidade com envolvimento, mas é uma pessoinha que passou, não foi abraçado, não foi tratado, não foi olhado, não foi convidado, não fez amizade e de repente está desgarradinho. Jesus então vai contar a história da ovelha desgarrada. Ele disse: um homem possui 100 ovelhas e uma delas se extravia. Aí ele fala assim, ele não, por acaso não deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela ovelhinha que se extraviou? Olha o que Jesus está trazendo aqui. Se você tem 100 ovelhas, de repente você vai contar, falta uma ovelhinha. Se desviou, ela saiu por outros caminhos e acabou não estando mais junto do rebanho. Ele disse, por acaso o homem que perde uma ovelhinha assim, ele não sai e vai em busca dessa ovelhinha perdida? Claro que vai. Até porque a ovelhinha, além de ser um animalzinho que pode ser de estimação, é, na lógica e principalmente nos dias de Jesus, uma parte do seu patrimônio, uma parte dos seus valores, dos seus recursos. Então o homem vai atrás, ele quer achar a ovelhinha, né? E aí Jesus disse, e se ele consegue achá-la, se ele chega a achá-la, terá maior alegria com ela, escuta isso, do que com as 99 que não se extraviaram. Veja só, tem 99 aqui, certo? O homem foi atrás de umazinha, achou. O que Jesus diz? A alegria desse homem é muito maior com aquela que ele achou do que com as 99 que estão no aprisco. Você está entendendo o que Jesus está falando? O valor que o perdido tem para Deus é extraordinário.
O valor do irmãozinho que está erradinho, que está desgarradinho, para Deus é tão grande, que nós podemos relembrar aqui. Jesus deixou os céus da glória de Deus e se fez homem por um único motivo: buscar e salvar os que se haviam perdido. Ele, no Evangelho, em outras partes, vai dizer que ele não veio para os justos, ele não veio para as 99 que estão no redil. Ele desceu do céu para buscar exatamente a ovelhinha desgarrada. Logo, quando acha, a alegria é transbordante. Em outra parábola, ele vai contar da festa, né? que é feita por causa do achado. Observe, irmãos, Jesus continua e diz assim, depois de contar essa história: você conseguiu entender aqui que o valor de um perdido para Deus, ao ser encontrado, é superior à totalidade dos salvos? É incrível. Às vezes, mas ele deveria valorizar o que não se desviou. Acontece com ovelhinha, ele está falando de ovelha. E ao falar de ovelha, ele está falando de um animalzinho irracional. Certo? E ao falar e dar como exemplo um animalzinho irracional, ele está apontando para os pequeninos, para os humildes, que não têm entendimento, que não têm sabedoria, que precisa de ajuda, que precisa de socorro. Olha que coisa interessante. Na continuação, Jesus diz assim: assim também não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que um destes pequeninos, inocente, que não conhecem a verdade, se perca. Como o homem valoriza a ovelhinha que se perde, o Pai do céu valoriza todas as pessoas que ainda não se encontraram, que ainda não se acharam, que ainda não fazem parte do redil, porque estão distantes. Então ele está dizendo: como vocês valorizam a ovelhinha perdida, vocês seres humanos, o Pai do céu valoriza cada pessoinha que habita o planeta Terra. Toda pessoa tem um valor para Deus. Por isso Jesus compreendia tanto as pessoas, por isso ele era tão amável com as pessoas, por isso ele tolerava às vezes a ignorância das pessoas, porque ele entendia aquilo como caminho de perdição. Ele entendia as atitudes arrogantes, as atitudes ruins, como desvios, mas ao mesmo tempo sabia o mestre dos mestres que com ajuda, com orientação, com iluminação, com dedicação, com paciência, com exercício misericordioso, era possível encaminhar o desencaminhado, era possível trazer de volta o perdido, colocar em casa do Pai aquele que estava distante. Veja como Jesus vê a vida, como ele vê as coisas diferentes. E dentro dessa condição, quero lembrar-lhes que Jesus não discriminava. Jesus não era partidário. Jesus não era religioso. Jesus não fazia acepção de pessoas. Quer ajuda? Jesus presta ajuda. Quer conselho? Jesus dá conselho. Quer saúde? Jesus dá saúde. Quer perdão? Jesus perdoa. Quer uma mão que ajude a levantar? Jesus ajuda a se levantar.
E isso é para todos, não é para um grupinho, não é para uma turminha de santo, que infelizmente as igrejas, principalmente as igrejas evangélicas, perderam da sua visão essa realidade de exercício misericordioso e piedoso que Jesus traz nele. E nós só somos salvos porque Jesus não discrimina. Porque Jesus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Olha só. Mas às vezes, como ovelhas do rebanho de Deus, nós nos esquecemos que nós estávamos perdidos. Nós nos esquecemos de onde viemos. E às vezes a gente fica radicalzinho dentro do processo da salvação. E a gente até consegue escrever canções como Cristo para mim, e basta aí, né? Então, é preciso nós termos essa abertura de entendimento, se nós queremos viver como Jesus, e se nós queremos ser alunos de Jesus, é preciso ter essa abertura de entendimento. Não discriminar, valorizar os que estão perto e os que estão longe. Logo em seguida, Jesus fala de perdão e oração. Mateus 18, 15 a 20. Ainda continuando, tá? Nós estamos dentro do mesmo discurso. É a mesma aula. A aula de Jesus não era como a nossa, tá, irmãos? A nossa a gente cuida para terminar no horário né? Quando o Deus passa um pouquinho, já tem uns que ficam meio atribuladinho, né? Porque passou um pouco do horário. Mas a aula de Jesus, ela era de dia inteiro, irmão. Era dia inteiro. E o que falar de Paulo? Paulo deu aula que foi do entardecer até o amanhecer. Entende? Porque eles entendiam a urgência de passar a mensagem, de fazer as pessoas entender a verdade. E é claro, é para quem quer. Ninguém é obrigado, né? Ninguém está aqui obrigado. Então, é preciso. Mas a gente cuida porque vivemos em um mundo tão fora do natural de Deus. Nós vivemos em um mundo, um planeta que mudou tanto a sua gênese, que infelizmente a vida da maioria das pessoas hoje é toda marcada no relógio. E as agendas são todas cronometradas. Então a gente também vai adaptando o ensino para o cronômetro. Mas, na verdade, as coisas de Deus deveriam fazer nós passar a noite conversando do que é bom, do que é maravilhoso, desse ensino de vida. Bom, continuando então, Jesus fala sobre perdão e oração. E ele diz assim: se o teu irmão, vocês estão entendendo, ó, ele vem defendendo os pequeninos, vem mostrando que o sal não deve se estragar, vem mostrando que de uma forma ou de outra todos serão temperados por fogo, ou eu passo no fogo do Espírito e fico fervoroso no Espírito, ou eu vou passar pelo fogo do juízo. Aí ele mostra também a questão dos escândalos que eu faço para o outro e aquele escândalo que surge em mim mesmo, quando eu não me domino, que às vezes preciso tratar comigo mesmo e fazer cortes. Ele usa o corpo, cortes na minha mão, cortes no meu pé, no meu olho, ou no meu ego. Mais profundamente, cortes no meu ego, né? Aniquilar o meu ego. O Paulo, dentro desse contexto, chega a falar de que ele esmurrava a carne dele. Claro que ele não estava dando soco na carne dele, ele esmurrava o ego, os seus desejos, os seus impulsos, porque quem quer servir a Deus tem que dar a sua vontade para Deus. Tá? Por isso a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, traz: seja feita a tua vontade. Com esse seja feita a tua vontade, os meus impulsos, eu seguro eles aqui. Boto um cabresto no meu egoísmo e controlo ele. Né? Então, na continuação, Jesus diz assim, ó: se o seu irmão errar, chame-o em particular e converse com ele.
Eu não tenho tempo para entrar aqui hoje. O Antigo Testamento, quando se vai ler ele no hebraico, nós temos 3 palavras para pecado. 3. Não vou entrar em detalhes hoje aqui, mas só para você entender. Então, essas 3 palavras, elas definem o pecado voluntário, o pecado que eu cometo porque tropecei, errei, eu não queria e quando vi estava fazendo, é o pecado involuntário, e o pecado realizado com malignidade, aquele que eu planejo para dar um golpe no indivíduo. Essa palavra que Jesus está usando aqui, se você vê o seu irmão errar, que é aqui traduzido aí por pecado, entende? Esse errar aqui é um errar involuntário. Você viu que o irmão ali se desequilibrou, o irmão planejou algo e a coisa não saiu como ele tinha planejado e ele está com dificuldade. Ele foi pego de surpresa e no impacto ele acabou falando que não devia, ou acabou brigando involuntariamente, um momento de ira que ele não soube controlar, que ele não conseguiu dominar. Então Jesus está falando desse tipo, quando a ação involuntária do indivíduo, certo? Se você viu ele errar, você deve ir ter com ele. Primeiro ensino de Jesus dentro desse processo: não adianta você falar do irmão para o outro, porque quando você fala de um irmão para o outro, você não conserta o irmão, você não ajuda o irmão, entendeu? Se eu chegar em casa e dizer, Gui, o Cláudio, não sei não, o Cláudio errou, eu vi ele errar assim, eu não vou consertar o Cláudio. O Cláudio pode nem estar ciente de cometer um erro. Então Jesus, que é a verdade, e que é a coluna da verdade na igreja, a igreja é coluna da verdade, porque Jesus é o cabeça da igreja, então a coluna começa toda com Jesus. Então Jesus, que é a verdade, ele está dizendo assim, não seja falso com o seu irmão, não atue em relação ao seu irmão falando pelas costas. Mas se você vê que ele errou, se você olhar e dizer, o meu irmão errou, meu irmão cometeu um equívoco, o meu irmão falhou. Então Jesus está dizendo, vai lá, conversa com ele, chame-o em particular e converse com ele. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Você conquistou o irmão, entendeu? Ele vem da história da ovelhinha, certo? Só olha o valor de uma ovelhinha, olha o valor de alguém que se perdeu e foi encontrado. Ah, mas ele errou, ele está lá porque ele fez umas escolhas erradas. Tudo bem. Vai ter com ele, conversa com ele. Se ele ouvir a tua admoestação, se ele ouvir o teu conselho, tu ganhou ele. E se tu ganhou um irmão, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Não é verdade? Aí ele diz assim, mas se ele não te ouvir, se o teu irmão não quiser te ouvir, ele não aceita conselho, ele não aceitou a tua orientação, ele não entendeu você. Então Jesus diz, toma, mais 1 ou 2 pessoas e vai lá fazer mais uma tentativa, certo? E dessa maneira toda a conversa, toda a argumentação vai ser confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Então agora olha, nós estamos ajudando, irmão, você vai dar um novo conselho, agora os outros vão ajudar também. Vão falar da importância dele e como ele precisa no corpo de Cristo, a igreja, ser uma pessoa consciente de seus atos, como precisa fazer as coisas certinho, consertar a vida.
Então, se ele ouvir você e aqueles outros dois que foram lá, se você ganhou seu irmão, é uma conquista, é algo maravilhoso. Agora tem um problema. Caso ele não der ouvido, então você deve comunicar à comunidade, certo? A igreja, a família, a empresa, o patrão. Porque o caso do homem que erra, ele está sempre num contexto maior, tá? Então, lá na firma, você viu alguém lá desavisadamente mexer em algo que não era para mexer. Vai lá, converse com ele. Converse com ele. É isso que Jesus está ensinando. Se ele te der ouvido, tu ganhasse ele. Se ele não te der ouvido, ele vai continuar mexendo. Leva uma outra testemunha ou duas testemunhas com você, conversa ali. Se ele não te der ouvido, veja as oportunidades, como Deus usa de flexibilidade. Sabe por quê? Porque para Deus o legal é a pessoa se corrigir. Entendeu? Para nós parece que o legal é punir a pessoa. Certo? Mas para Deus o legal mesmo é a pessoa se corrigir. A pessoa aconselhada voltar-se para o correto e deixar os seus erros. Ah, mas ele não ouviu, tanto na igreja, quanto na empresa, quanto na família. Então leve para a comunidade inteira. Então abra o jogo aqui para todos, certo? Se ainda assim ele não ouvir daí toda a comunidade, e ele não acatar toda a orientação, se for lá na empresa, ou se lá em casa ele não quiser dar atenção à argumentação dos pais, né? Ou da família, porque às vezes é o pai que erra. Às vezes é o pai que erra. Às vezes é a mãe que erra. Pai e mãe não só acertam, não. Às vezes o pai está errado. E aí os filhos com a mãe, olha, não é assim, olha aqui, se tu prestar atenção e tal, né? E aí, Deus. Mas aí Jesus vai mais longe. Se ele não der ouvido, se essa pessoa não quiser ouvir a família, a igreja, os empregadores, ele não quer, então ele não quer conserto. Ele não quer conserto. Nesse sentido, ele é um herege. Certo? Ele é um cara que ele acha que ele sabe tudo, que as coisas são tudo do jeito dele, que, né, uma pessoa que só se volta para si mesmo. Então ele é um herege. Ou também a palavra herege, ela deriva da palavra grega que define facção. É um faccioso. Algumas traduções trazem a palavra faccioso no lugar da palavra herege, né? O Paulo escreve a respeito do homem herege em Tito, capítulo 3, versículo 10. O Paulo diz assim: ao homem herege ou faccioso, certo? Repreende, exorta, uma ou duas vezes. Depois deixe-o, ignore-o, outra tradução fala. Por quê? Porque ele por si mesmo peca. Ele não quer o que é certo. Aí quando você vê que a pessoa não quer o que é certo, deixa aquela pessoa. Acabou. Em outras palavras, daí você não vai ficar perdendo tempo com quem não quer ser encontrado, com quem não quer ser salvo, com quem não quer arrumar a vida. Não perca tempo com quem não quer paz, com quem não quer viver corretamente. Não perca tempo. E isso é ensino de Jesus para os seus discípulos apóstolos. Eles iam ter que trabalhar com as pessoas. E às vezes a gente quer ser muito bonzinho e perde um tempão, às vezes, com pessoas que não querem mesmo. Eu já perdi tempo com muita gente. Não tinha chegado à profundidade dos assuntos que hoje trato aqui. Entende? Quantas noites passei com pessoa que não queria nada. Foi uma perda de tempo. Foi uma perda de tempo. Estão até hoje aí, jogados por aí, que não quiseram, não querem. Entendeu?
Tem gente que não quer ajuda. É só você olhar para o Gólgota, né, o Calvário, e você vai ver de um lado um pedindo ajuda, de outro lado um escarnecendo do Salvador. Entendeu? Ali tem uma amostragem. Um que queria, eu quero ajuda, eu quero oportunidade, eu quero a salvação, eu quero Deus. E outro que zombava e que não tem consciência dos seus... É um exaltado, não é um dos pequeninos. É um orgulhoso, um soberbo, alguém que se acha muito importante e sábio, e que na verdade não é nada. A Escritura chama ele, então, de homem herege, né? Então, se ele é um herege, Jesus disse, considera-o como um publicano. É interessante porque a história do publicano é uma história... O publicano era normalmente um judeu vendido politicamente para Roma. Era um homem que não pensava no seu povo, no seu Deus. Deu dinheiro, eu largo tudo. Entendeu? Está cheio de publicano pastoreando, dirigindo, né, congregações. Se a gente olhar dessa forma, está cheio de publicano. Entende? Que faz negociata política, que aceita dinheiro, não importa de onde venha. Entende? Tem gente que é tão gananciosa que não importa, o dinheiro vem da mão de um traficante, né? Se vem da mão... Eu não quero. Se um traficante vir me trazer dinheiro, ó, irmão, Deus céu, para tu construir um templo aí, eu quero ajudar. Eu disse, mas de onde é esse dinheiro? Ah, não, eu faço um tráfico aí e quero ajudar. Eu quero a bênção do Senhor para o meu trabalho. Eu digo, vai plantar batata no asfalto quente, meu filho. Não quero esse dinheiro teu, não. Não precisamos desse teu dinheiro. Os amigos de Jesus têm sido uma bênção. Os amigos de Jesus têm ajudado, têm contribuído, têm feito o necessário para a vida ir tudo normalmente. Mas já tem aquele pastor que não vigia, que já deu uma declinadinha para o ministério do Judas, né? E que já é gananciosinho pelo dinheiro, quer dinheiro, tudo é dinheiro. Aquele pastor que a gente conversa 5 minutos com ele, tudo que ele fala é quanto entra, quanto tem na igreja, qual é o salário dele, ô coisa nojenta, entende? Nós não somos desses, nós não queremos ser desses, porque nós seguimos o nosso mestre, no nosso mestre há disposição para doar e não para pegar. Essa é a grande verdade. Então Jesus disse, se ele não te ouvir, se esse irmão errado não quer ouvir você, então considera ele um publicano ou um gentio. É duas palavras interessantes, porque num lado o publicano, aquele sujeito vendido para a política romana, ali naqueles dias de Jesus, e por outro lado o gentio, que era considerado um sujeito irreconciliável, pagão, né? E que não tinha comunhão com Deus. Então o que Jesus está dizendo? Se o sujeito não aceita conselho, e chegou à terceira instância e ele ainda não aceitou, esse sujeito não quer reconciliação. Esse indivíduo, ele não quer se corrigir, ele não quer a salvação, ele não quer consertar a sua vida. Então deixa ele, porque ele vai de pecado em pecado, de abismo em abismo, e deixa ele ir, daí é a escolha dele, não tem mais o que fazer, né? É aquele negócio, não tem o que realizar para um herege, para um sujeito faccioso. Ele disse, lembre-se de uma coisa, ele continua, lembre-se de uma coisa, eu estou ensinando isso para vocês, porque vocês têm as chaves do reino, lembram? Ali atrás, tu és Pedro, sobre essa pedra, eu expliquei para vocês, a pedra que é Cristo, a principal pedra de esquina, né? O que faz o alicerce aprumado ainda, né? Dá o esquadro e o prumo, a principal pedra de esquina. Sobre essa pedra de esquina eu edificarei a minha igreja, e a palavra, sobre a palavra eu edificarei a minha igreja, a minha assembleia, a minha comunidade, os meus irmãos, os filhos de meu pai vão viver sobre a palavra da revelação,
como eu expliquei já lá naquele passo. E aí ele olha para o Pedro e diz: eu te dou as chaves do reino. Na verdade, as chaves do reino é dado a todos os servos do Senhor, não é só para o Pedro. Ele estava num diálogo com Pedro, mas as chaves do reino, ela está liberada para a totalidade dos que servem ao Senhor. E então ele volta aqui no assunto lá de trás. E ele diz: olha, tudo quanto vocês conectarem, na sua Bíblia ligarem, na terra, será conectado nos céus. Então tudo que é aquilo que em reunião física vocês conectarem, certo? No espírito, será conectado no espírito. Vai haver essa ligação. Vocês na terra com todos os que estão nos céus. Então, há uma ligação, uma conexão espiritual. E tudo quanto vocês desconectarem na terra, será desconectado nos céus. Tudo que vocês desconectar na matéria, vai ser também desconectado no metafísico, no mundo espiritual. Veja o que ele está dizendo: o sujeito não quer conselho, se afastem, isole, ignore ele, ignore, porque ele não quer andar direito. Você não vai ficar andando com um homem torto. Você não vai ficar andando com uma mulher toda complicada na vida. Não é verdade? Você não vai ter amigos tortuosos. Não, você vai querer o bem de todas as pessoas.